Na pintura, eu tenho 2 técnicas, né, eu já falei dos mosaicos e agora a gente vai falar das técnicas dentro da pintura, certo? Pensem que essas pinturas são feitas, nas paredes e também em madeiras, tá? A têmpera é um modo de preparação em que eles usam, a gema do ovo, né. Eu pego a gema do ovo, pensa que coisa louca, que vai dar um efeito extremamente luminoso para essa tinta e eu vou misturar com pigmento. O pigmento é literalmente o pozinho, é o pó da tinta. Então toda tinta que eu vou misturar com essa gema, ela vai ficar mais brilhante ainda, certo? É uma técnica bem interessante, eles utilizaram por muito tempo, até hoje é utilizado, na verdade, mas não tanto. Mas até hoje se utiliza a técnica da têmpera. Depois eu vou passar um videozinho para vocês assistirem sobre como é feita essa tinta, certo? Aqui um exemplo, né, de têmpera sobre madeira, quer dizer, foi pintado sobre a madeira. Vocês lembram da pintura da cerâmica grega, em que eles pintavam, sei lá, eu tenho a cerâmica negra sobre fundo vermelho, né? Que eles pegavam a cerâmica de fundo vermelho, pintavam de preto e raspavam. Aqui eles faziam mais ou menos a mesma coisa, só que com ouro. Eles pintavam o fundo todo de ouro mesmo, tinta com pigmento, quer dizer, com pó de ouro. Eles faziam aquela aglutinação lá da gema do ovo com pó de ouro, pintava essa madeira toda de ouro. Depois ele vinha e pintava a imagem. Mas vocês estão vendo esses riscos aqui? Eles foram retirados, quer dizer, eu pintei isso aqui tudo de vermelho e depois eu vim retirando essa sobreposição de tinta para me dar o fundo dourado, que é ouro de verdade, né? É o pó de ouro. Então, pensa o trabalho para fazer isso aqui. É fantástico, é uma técnica muito bonita. A gente tem também a encáustica. A encáustica já é ao contrário, ao invés de ser brilhante, a encáustica ela vai ficar fosca, porque o pigmento dela ele vai ser diluído com uma cera. Pensa numa cera de vela, né? A vela, quando ela derrete e dá aquela cerazinha, ela não é meio fosca, é mais ou menos aquilo ali. Só que pense naquilo ali misturado com pigmento de cor, certo? E a forma também como eles tinham que trabalhar muito rápida, porque a cera seca de forma muito mais rápida. Aqui é um exemplo de um pantocrátor. Olha os dedinhos, a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Feitos com a técnica da encáustica. Vou passar um videozinho para vocês também, tá bom? Para vocês assistirem depois desse daqui. Arquitetura, a gente vai falar das igrejas basicamente, né? Pensa aí que eu vou herdar da arquitetura romana, as abóbadas, as cúpulas, os arcos e etc. Tudo isso vem para cá também. E é interessante que na arquitetura bizantina eu vou ter megas igrejas enormes, a Hagia Sofia é gigantesca, mas por fora ela é simples e por dentro ela é magnânima. Olha aqui a Hagia Sofia por dentro. Olha o tamanho disso. As pessoas estão aqui, ó, gente. Esse toquinho aqui é uma pessoa. Olha o tamanho dos portais. Olha a altura dessa nave, dessa cúpula. Ao mesmo tempo, eu ainda vou ter as janelas bem pequenininhas. Olha meus arcos romanos aqui arredondados, mas pequenas entradas de luz, né? Eu ainda não consegui aqui abrir as minhas janelas e portas muito grandes porque essa estrutura caía. Ainda não tinha essa engenharia. Essa engenharia eles vão conseguir lá na época do gótico, no final da arte medieval, no final da arte triunfal, tá bem? Mas mesmo assim, olha como é inteligente.
Se isso aqui tudo, né, tá com afrescos a ouro, tá com mosaicos com ouro, com pedras preciosas e etc, no momento que essa luz entra, isso aqui vira uma coisa que parece que você está entrando no paraíso mesmo. E a ideia era essa. Mas o que é interessante é que por fora, apesar de ser extremamente grande, né? Aqui é a Santa Sofia, a Ádia Sofia, que é lá que seria lá em Constantinopla, atual Istambul. Observem que é uma fachada simples, né? Não é extremamente trabalhada. Ela é simples e por dentro ela vem com essa suntuosidade toda, com essa riqueza toda, o que nos leva a ter aquele pensamento. Qual é a ideia que se passa aqui? Leitura de imagem. Por fora, a gente pode ser simples, mas por dentro, a nossa alma, o nosso espírito, ele tem que estar rico, ele tem que estar bem, né? Então, é uma forma de passar essa ideia extremamente inteligente também. Aqui ela por fora e ela por dentro. Ela hoje, gente, funciona como um museu, né? Pensa aí, né? Que eu tenho lá em Bizâncio, depois eu tenho uma época em que eu vou ter um imperador que é católico, depois eu tenho um que não é católico. Aí esse que não é católico vai lá e manda destruir todos os símbolos cristãos. E vice-versa acontece também. Depois eu venho com o católico que manda destruir tudo que tinha lá que não era cristão. E por aí afora. Foi tanta confusão ao longo dos séculos que acabou se tornando um museu, né? E o que a gente tem lá hoje são resquícios dos dois tipos de fé. Falando nisso, a gente tem que pensar na questão da iconoclastia, né? Porque se eu tenho lá uma fé e a pessoa, só por pensar diferente de mim, vai lá e manda destruir, que é literalmente a questão da iconoclastia, eu gostaria de pensar, trazer isso para hoje e pensar se isso ainda acontece, né? E como acontece. A intolerância religiosa, inclusive hoje, ela está muito grande ainda. E isso é muito terrível, né? As pessoas deveriam ter o direito de acreditar no que elas querem, cada um ter sua fé e os outros respeitarem. Essa questão da quebra de imagens sagradas para outras pessoas é uma coisa muito triste de se pensar. É algo que não deveria vir do ser humano. Eu acho que já passou da época da gente evoluir nisso, né? Se uma pessoa quer ser cristã e ter seus símbolos cristãos, respeite. Se ela quer ser de outra fé e ter suas outras simbologias, respeite também, né? Enfim, é muita coisa para a gente pensar. Aí a gente vem, vamos dar uma suavizada e vamos para a dança. Pensa, gente, que nessa época, a arte medieval, que é considerada, né, o período negro para a arte, é considerado um período negro não porque eles não fizeram nada, eles fizeram muita coisa, só que eles tinham regras. Todas as linguagens artísticas tinham que trabalhar para a igreja. Então, as danças, elas também teriam que ser aprovadas pela igreja. Normalmente eram danças em grupos, para procissão, para coisas que mostrassem algo de cunho religioso também. Não era aberto para qualquer momento, como era a dança na Grécia Antiga, na Roma Antiga e etc, certo? Aqui ela foi fechada. Por isso que costuma-se dizer que foi a fase negra dentro da arte. Foi feito muita coisa assim, tudo muito rico, tudo muito belo, mas sempre seguindo as regras da igreja. A música, a mesma coisa, né? Então pensem aí que eu vou ter coisas eclesiásticas, no geral, 99%, a música vai estar relacionada
a igreja. Eu vou ter a sistemática, a parte técnica da clássica da Grécia Antiga, mas ela vai ser desenvolvida para a questão religiosa, tá? Vou passar esse videozinho para vocês assistirem também. E fim.